bom dia. São 7h05. Estamos chegando a partir de agora com o nosso Difusora Notícias, edição desse feriadinho, dia 11 de outubro de 2023. Feriadinho porque é só no Mato Grosso do Sul, né? Mas a representatividade é grande, né? Do feriado de 11 de outubro, divisão do estado. Mas amanhã tem mais, e aí é um feriadão nacional, onde o Brasil vai parar, né? Mas, enfim, vamos viver um dia de cada vez. Eu sou Henrique Ferreira, a partir de agora estamos ao vivo, com as informações no seu rádio, até às 8 horas da manhã. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma. Tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont. Precisando, chama a 7 Farma. 35240730 e o WhatsApp 991855418. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia 2150, Vila Aro. Fone 35246000. Lotéricas Caminho da Sorte 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida. E 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, no Maristela. CRC Vet, Hospital Veterinário, na Paranaíba 57, no centro, atendendo seu pet 24 horas. E Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição, com o churrasco mais apreciado de Três Lagoas. São 7h mais 6. Muitos destaques e informações na edição de hoje. E você ficar sabendo: Comando Militar homenageia Ângelo Guerreiro no dia do aniversário do Quartel-General. Com a gasolina mais barata do país, o valor médio cai mais 4 centavos em Mato Grosso do Sul. Cursos gratuitos de assistência social capacitaram centenas de translagoenses. Estado tem 198 novos casos de Covid na última semana e 12 mortes registradas. Com queda de 13%, municípios de Mato Grosso do Sul recebem 74 milhões de reais no primeiro FPM de outubro. Essas e outras informações você confere com a gente dentro do Difusora Notícias desta quarta-feira, dia 11, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Bom, vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa quarta-feira de divisão do estado. Vamos trazendo as informações para você e vamos falar sobre esse feriado e o feriado de amanhã, né? Basicamente, porque hoje o tempo segue firme, não tem alteração, o tempo segue bom, sem condições de chuva hoje. Se bem que calor, né? Com umidade, de repente, pode sobrar alguma coisa, mas daquele jeito, de maneira isolada. E amanhã e sexta-feira, sim, a gente tem condições de chuva aqui em Três Lagoas, por conta da passagem de uma frente fria. Pode trazer chuva aqui para Três Lagoas amanhã. E amanhã, temperaturas, hoje vai ser quente já, inclusive. 35, 36 até 37 graus. Amanhã, dependendo da hora da chuva, a temperatura pode subir bastante. A gente pode chegar de novo a 36, 37, quem sabe até 38 graus, dependendo do horário da chuva. Por isso que amanhã pode ser que a gente tenha chuva forte, né? Pode ser que a gente tenha chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e até trovoadas com algum tipo de outra condição, né? Mas isso pode ser para a parte da tarde. Aí a temperatura máxima depende, obviamente, da hora da mudança de tempo. Se mudar, tipo, 3 horas da tarde, já deu margem para chegarmos a 38. Se mudar 1 hora da tarde, talvez a gente não tenha chegado a tudo isso. Então, tudo depende do horário da mudança. Mas amanhã tem previsão de chuva e sexta-feira tem previsão de chuva, tá? Não é muita coisa não, tá? A quinta-feira, aliás, já teve mais a sexta com chuva e menos a quinta, agora tem mais a quinta com chuva e menos a sexta. Então, mas ambas as condições, elas colocam condições de raios e trovoadas na quinta-feira e na sexta-feira, dia 12 e dia 13 de outubro, tá certo? São as condições climáticas que a gente tem para os próximos dias. Final de semana vai ser de tempo firme, com temperaturas agradáveis, né? Com máximas de 34, 35, mas as mínimas em torno de 21, 22. E aí a gente pode começar a semana que vem com chuva, mas isso é uma outra história, depois a gente confirma ou não essa condição, tá certo? Bom, muita chuva no Rio Grande do Sul, né? Mais uma vez, várias cidades do Rio Grande do Sul sendo castigadas
pelas fortes chuvas. Rio Grande do Sul, alertas para Rio Grande do Sul. Essa frente fria vai avançando, frente fria em Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, avançando aí ao longo dessa quarta-feira e amanhã, portanto, tendo condições de chegar aqui em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul em maneira geral, né? E levando chuva com mais velocidade de vento em umas áreas, com mais volume de chuva em outras áreas e assim por diante. E algumas, de repente, vão receber quase nada, mas é normal, né? Para passagens de frente fria desse tipo. Então, de qualquer maneira, vamos ficar de olho no tempo e a gente vai atualizando as informações para você que nos acompanha no nosso Difusora Notícias, no nosso Tribuna Livre e assim por diante. 7 horas 11 minutos, 7h11, vamos em frente por aqui porque o prefeito Ângelo Guerreiro, do Comando Militar do Oeste, comemorou ontem 38 anos de criação. Um grande evento militar foi organizado no Forte Pantanal, em Campo Grande, com a presença do general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, que recebeu autoridades civis e militares para homenagens. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, foi condecorado com o diploma de amigo do CMO, entregue pelo general Estorilho Baganha. A condecoração, conforme o Exército, é um reconhecimento pelo apoio prestado às Forças Armadas, especialmente ao Exército Brasileiro. Conforme Guerreiro, essa homenagem é resultado do trabalho realizado em Três Lagoas, beneficiando a sociedade, impulsionando o desenvolvimento do município e do Estado. Devido a essa honraria, com todos os secretários, diretores e servidores de Três Lagoas que vêm ajudando a desenvolver ações decisivas que resultem no crescimento socioeconômico do município e do Estado, destacou Guerreiro. Conforme o Exército, o diploma amigo do CMO é outorgado às personalidades que mantêm ações relevantes de apoio às atividades e eventos realizados pelas organizações militares do Exército no domínio do CMO, com o engrandecimento e a projeção do Exército Brasileiro na sociedade. Também receberam homenagem o bispo Luiz Knupp, o Wagner Ferreira da Silva, secretário executivo da Sejusp, e Fábio José de Paula, gerente executivo de sustentabilidade da Eldorado Brasil. São 7h12. Dados mais recentes da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que, pela segunda semana consecutiva, Mato Grosso do Sul se mantém com a gasolina comum mais barata do país, com preço recuando mais 4 centavos. Os dados constam no levantamento feito pela ANP, referente à primeira semana de outubro de 2023. No estado, o preço médio do litro da gasolina comum está em R$ 5,56. O levantamento levou em consideração os preços de 58 postos de combustíveis do estado entre os dias 1º e 7 de outubro. O preço mínimo para revenda foi de R$ 5,15 por litro e o máximo chegou a R$ 6,85, estando o preço médio em R$ 5,66. Anteriormente, Mato Grosso do Sul e São Paulo registraram a menor média de comercialização de gasolina comum em todo o país, quando ambos os estados, né, o preço foi de R$ 5,60. Junto a Mato Grosso do Sul, no ranking da gasolina mais barata, está Piauí, com o mesmo preço médio no litro do combustível. Em sequência, aparece Maranhão com 5,58, São Paulo com 5,59, Minas Gerais com 5,61, Amapá com 5,65, Distrito Federal com 5,66, Mato Grosso com 5,69 e Rio de Janeiro com R$ 5,70. Sobre o destaque positivo do Estado, o governo Eduardo Riedel, governador, informou que desde o início da sua gestão, a política fiscal equilibrada e responsável sempre foi prioridade. Ainda conforme os dados da ANP, a comparação entre capitais mostra que Campo Grande também se destaca, sendo a segunda mais barata do Brasil, com preço médio de revenda de R$ 5,48. Campo Grande é superada apenas por São Luís do Maranhão, que dispõe do valor de R$ 5,31. Em média, semanalmente, a ANP publica dados com os preços da gasolina, etanol, óleo diesel, GNV e GLP nos municípios, estados e regiões do Brasil. Aqui em Três Lagoas, em média, R$ 5,65, né? Então, um preço que é muito próximo do que é comercializado no geral, no mais barato aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, gasolina com preço competitivo. Vamos ver como é que fica, né? Com o confronto entre Israel e os palestinos, né? A situação da gasolina, do combustível, do petróleo no mundo afora. Vamos ver como é que fica essa situação, né? Porque qualquer barulho que acontece desse tipo em qualquer parte do planeta impacta, né? Negativamente e respinga em todo o mundo, né? O começo da Rússia e Ucrânia foi assim, subiu preços, tal,
todo mundo falando em escassez, né? Produção de diesel principalmente, importado da Rússia, enfim, grãos da Ucrânia, aquela coisa toda. Então teve num primeiro momento um impacto, né? Vamos ver esse impacto com acho que 6 dias, né, de confronto entre Israel e os combatentes do Hamas, né? Vamos ver como é que fica, quanto tempo vai se estender aí toda essa condição, enfim. Sempre que tem um barulho desse tamanho, em qualquer parte do planeta, respinga de alguma forma em todo o mundo. São 7h15, 7h15. Vamos em frente por aqui trazendo mais informações para você. A possibilidade de mudar de vida, começando em uma vida nova, com uma profissão nova, uma oportunidade que a Secretaria de Assistência Social proporciona aos treslagoenses através dos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente. Só nesse ano foram 240 pessoas capacitadas. Já foram realizadas os cursos de design de sobrancelha, manicure, pedicure e barbearia. Além disso, em parceria com o Sindicato Rural e Senar, foram realizados cursos de formação de líderes de equipe, passos para primeiro emprego, conserva de hortaliças e frutas, processamento de banana e milho, produção artesanal de derivados do café. Em parceria com a Brasel, foi ministrado o curso de Sushi Man realizado no Shopping Três Lagoas. Aqueles que tiverem interesse em dar o primeiro passo para uma nova profissão podem procurar o Centro de Referência em Assistência Social CRAS da sua região para se inscrever para um dos cursos disponíveis. Outro ponto necessário é ter 16 anos ou mais e se comprometer a frequentar as atividades que serão ministradas. Ressaltando que na região do Arapuá também são ministrados cursos. Procurar o CRASUT Filgueiras e ampliar os locais, né, de curso na zona urbana. A Assistência Social fez parceria com as capelas São Geraldo e São Judas também. E de acordo com a diretora de Proteção Social, a Mel Nunes, os cursos são contínuos e tão logo se formam em turmas, os inscritos são comunicados, as atividades são iniciadas. Atualmente, em andamento, os seguintes cursos. Presta atenção, tá? Cursos bons e que estão sendo desenvolvidos e que têm inscrições abertas. Curso Design de Sobrancelha, vai acontecer lá no condomínio Cleide Maria de Paula, no horário vespertino. Curso de barbearia no NECAS, o Núcleo de Estudos e Capacitação de Assistência Social, período noturno. Manicure e pedicure, lá no condomínio Cleide Maria de Paula, também no horário vespertino. E o curso Corte, Cabelo e Escova, no NECAS, o Núcleo de Estudos e Capacitação da Assistência Social, com horário vespertino e noturno. Então, é importante que você que tem interesse, procure o CRAS da sua região, né? A partir de segunda-feira, porque hoje é tudo fechado. Hoje foi decretado, né? Hoje é feriado, divisão de estadual, mas amanhã é feriado nacional e sexta-feira é ponto facultativo. Então, na segunda-feira, você pode procurar o CRAS da sua região e perguntar a respeito desses cursos. Cursos gratuitos que são ofertados e que assim que eles fecharem a turma, as aulas já começam. Então, é importante, né? De repente, você que tenha um pouquinho de habilidade, que já faça e que quer se aprofundar no design de sobrancelha, é uma boa oportunidade. Barbearia, né? Para começar a ter uma noção, a barbearia, não que você possa abrir já o seu comércio, a sua barbearia, começar a atender, né? Muito pelo contrário, você pode aperfeiçoar isso. Você pode entrar numa barbearia que já existe, trabalhar por lá, aprender um pouco mais, né? Obter experiência e depois, né, dar o próximo passo. Manicure e pedicure, a gente sabe que é uma profissão importante e que tem muita adesão e que as mulheres podem também aprender técnicas. E corte, cabelo e escova, né, que também é a mesma coisa. Pode-se aprender, depois pode se aperfeiçoar, pode entrar em um salão que já existe, pode obter experiência e depois lá na frente dar um próximo passo, abrindo aí um negócio próprio, né? Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Força de vontade, tá? Oportunidades existem. A força de vontade das pessoas é que faz a diferença. Se você se interessa, se você tem vontade de fazer e quer mudar de vida, e não só ficar se fazendo de coitado, de coitada, oportunidades existem. Agora, é o que a gente sempre fala, você precisa começar de algum lugar. Não adianta você achar que vai, de repente, procurar um emprego, vai na Evoluir RH, ou vai na Casa do Trabalhador, ou vai em qualquer outro lugar, e simplesmente você vai achar um emprego para ganhar 10 mil reais, né? Com uma função de diretor, de dono. Não vai.
Isso não existe. Se você não se capacitar e começar por baixo, ou mesmo dar uma virada de chave, né? Às vezes pessoas que já têm 40 anos, 50 anos, que querem uma mudança de ares, que querem mudar de vida, que querem começar por algum lugar, é um recomeço, né? Gosto dessa área, eu vou para essa área. Vai para essa área, recomeça. Tantas e tantas pessoas que começaram ou se renovaram e foram para um trabalho aí do comércio ou qualquer outro lugar para ganhar um salário mínimo e conseguiram, a partir disso, realizar aí uma faculdade, né? Ou fizeram, ou foram para uma faculdade depois de uma UFMS da vida, depois de mais velho, né? Depois de 30 anos, e se formaram e hoje estão realizados profissionalmente. Tem muitas histórias, né? É o esforço de cada um, é o que vai demandar tudo isso, é óbvio. São 7h21, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista especial, falando a respeito do dia 10 de outubro, que foi ontem, onde a gente celebrou o Dia Mundial da Saúde Mental, né? A saúde mental das pessoas que estão bagunçados, né? De todo mundo, seja pelo que for, seja pela motivação financeira, seja pela motivação familiar, seja pela motivação dentro do seu trabalho, seja o que for, sempre tem algum gatilho. Mas conversamos com a psicóloga Márcia, que bateu um papo com a gente, e daqui a pouco vamos trazer aí todos os detalhes a respeito desse assunto, que é bem interessante. Agora são 7h21, intervalo no ar e a gente volta em seguida. Fique aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom. Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos, novos limites de até 5.000. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390.
Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. Muito bem, agora são 7 horas 25 minutos, 7h25. Vamos juntos por aqui trazendo informações para você que nos acompanha nessa edição de quarta-feira, feriado, né? Divisão do Estado. E a gente segue por aqui ao vivo trazendo informações para você. Bom, na última semana, 198 novos casos de Covid-19 foram registrados em Mato Grosso do Sul. 12 óbitos devido à doença. Os dados foram apresentados pela SES ontem. De acordo com o boletim epidemiológico, 35 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo coronavírus nos últimos 7 dias. Campo Grande, responsável pela maior parte das ocorrências, com 44 notificações. A capital é seguida por Chapadão do Sul, 16, Itaporã, 15, Dourados, 13, Vicentina, 13, Vinhema, 10, Rio Negro, 9, Três Lagoas, 9, Mundo Novo, 8 e Costa Rica, 6. As cidades de Bodoquena, Nova Andradina, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Paraíso das Águas, Brasilândia, Juti, Água Clara, Mambai, Baitaporã, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Ladário, Naviraí e Cidrolândia apresentaram entre 5 e 2 novos casos. Os demais municípios registraram apenas uma única ocorrência. Dos óbitos ocorridos em Mato Grosso do Sul, a maioria das vítimas pertenceu ao grupo de risco de pessoas idosas. Na capital, 3 mortes foram notificadas. Vinhema, Paranhos, Sonora, Corumbá, Anastácio, Quidauana, Rio Negro, Naviraí e Ponta Porã também registraram óbitos pela doença. A orientação das autoridades na área da saúde é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19. Principalmente as pessoas de mais idade, né? As pessoas de mais idade precisam de uma atenção especial. E basicamente, você que está com sintomas de gripe, independente da idade, independente se for Covid ou não, que as pessoas não estão fazendo testes, como a gente já conferiu, né? Em entrevista, em reportagem, em farmácia, os testes de Covid estão lá, empoeirados, né? Porque ninguém está comprando. Então, o que a gente precisa fazer? Tá com sintoma de gripe, vai sair de casa, coloca uma máscara, não tem problema nenhum. Coloca uma máscara, porque esse hábito não é mais estranho. Ninguém vai, a pessoa está de máscara, né? Você olha, está de máscara, beleza. A gente usou máscara por muito tempo, então, para prevenir, né? Agora, se a pessoa tá com tosse, tá com nariz escorrendo, tá com sintomas gripais, e não sabe se é Covid ou não, faz o teste. Mas se não quiser fazer o teste, não tem problema, mas usa máscara. Vai no supermercado, vai em algum outro lugar, em alguma outra atividade, ou até mesmo no trabalho. Se tiver condições, use máscara, não tem problema nenhum, né? Você acaba resguardando as outras pessoas. São 7 horas e 28 minutos. Vamos para a entrevista? Entrevista especial que a gente fez com a psicóloga Márcia Santos, falando do dia celebrado, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, né? Esse assunto que é tão importante e oportuno a gente abordar, porque fala a respeito do nosso cérebro, da nossa cabeça, dos nossos problemas, né? Das nossas correrias diárias, e cada um, né? Mas todo mundo tem os seus problemas, né? E, aliás, quem não tem problemas? Uns mais, outros menos, né? Mas um em uma área, outro em outra área. Mas todo mundo tem alguma coisa para lidar e, obviamente, a saúde mental para cuidar, principalmente. Vamos acompanhar agora, são 7 horas e 29 minutos. Hoje é dia 10 de outubro e se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. Esse tema que é super importante e muito atual, mais do que a gente imagina. E a gente está aqui no consultório da Márcia Santos, psicóloga, para falarmos a respeito desse assunto que é importante para as pessoas que nos acompanham. A gente vai bater um papo com ela para falar sobre a saúde mental, que nunca se falou tanto, né? Porque a saúde mental está ligada a outras coisas que a gente vai estar falando ao longo desse bate-papo. Bom dia, Márcia. Bom dia, né? Mais uma vez aqui falando com vocês, né? Desse assunto tão importante aí na qualidade da nossa saúde mental, né? E espero contribuir mais um pouco com essa informação também. Pois é.
Como é que a gente pode falar sobre saúde mental? Por que é tão importante se discutir desse assunto, Márcia? Quanto mais conhecimento chegar, né, até as pessoas, até a população, isso contribui para que muitas situações aí, né, de sofrimento, né, de angústia que as pessoas enfrentam no dia a dia, de estresse, possam diminuir, melhorando a qualidade de vida delas, né, de um modo geral. Falando de saúde mental, quais são os sinais de boa saúde mental e quais são os sinais de que a saúde mental não está tão legal? Sinais de uma boa saúde mental é quando a pessoa ela se encontra, vamos dizer assim, no nível em que ela tem boas relações, né, pessoais, boas relações assim familiares, boas relações no trabalho, um nível de satisfação e de bem-estar, assim, digamos, com mais plenitude. Isso reflete no seu meio, né, nos aspectos dela e também de um modo geral. Uma pessoa até que consegue aí manter esse bem-estar psicológico e físico. Né? E, do contrário, né, a gente pode identificar quando a saúde mental não está muito bem, quando a pessoa ela demonstra, né, um nível de sofrimento, quando ela não consegue lidar com situações aí no seu dia a dia, consideradas situações que a maioria das pessoas conseguem lidar, conseguem enfrentar. Né, começa a ter muitos conflitos, né, e assim a gente tem alguns aspectos aí que a gente começa a perceber que não anda muito bem a saúde mental. A saúde mental, ela obviamente, a gente pode colocar como uma porta de entrada para outras patologias ligadas ao nosso cérebro? Sim, nem todo problema psicológico ele vem de uma ordem de vivências, de experiências no dia a dia. Isso pode ser considerado também aspectos químicos do cérebro que pode provocar, por exemplo, algum tipo de transtorno. Então, às vezes a pessoa ela está em um sofrimento, por exemplo, um nível de estresse muito alto, que não tem somente a ver com o dia a dia dela, com a rotina, às vezes que é um excesso de atividades, mas pode estar relacionada aí com algum fator químico do cérebro que deixa ela num nível de estresse muito maior. Mas a gente pode também dizer que a saúde mental, por exemplo, ligada ao estresse, o trabalho, né? E aí a gente tem várias síndromes que são acompanhadas e que tudo começa com a saúde mental. Síndrome do esgotamento físico, né? As outras síndromes envolvendo o psicológico da pessoa, até uma depressão, uma ansiedade. Tudo isso é desencadeado pela saúde mental que não está legal, né? Sim, algo que é bem conhecido também é sobre a síndrome, né, de burnout, que é relacionada ao trabalho, né, e o estresse no dia a dia, né, na verdade, nós já acordamos e já entramos, digamos aí, num modo estressante, porque nós temos, assim, horários determinados a cumprir, tarefas a cumprir, né? Temos cobranças no nosso dia a dia. Mas, dependendo de como anda a nossa saúde mental, esse bem-estar que nós conseguirmos manter aí, nós podemos lidar com tudo isso de uma forma mais saudável, né? E dependendo também de como a gente preserva e como a gente realiza esses fatores para nos beneficiar na parte da saúde mental. Como que eu posso manter a minha saúde mental? Né? De tudo um pouco que você já disse, mas especificamente para quem está ouvindo a gente. Manter a saúde mental em dia para preservá-la, principalmente. É muito importante que nós possamos alimentar, né, os pontos positivos, fatores positivos para nos fornecer bem-estar, né, e manter a qualidade da nossa saúde mental. Isso envolve, por exemplo, né, hobbies, diversões, né, o aspecto familiar, o aspecto financeiro, a espiritualidade. São vários aspectos que envolvem a nossa vida que nos coloca nessa condição de ter uma boa saúde mental. Então, assim, nós precisamos sempre estar alimentando esses aspectos de forma que nós possamos diminuir o nível de estresse que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As pessoas podem se apoiar umas nas outras, os amigos, familiares, de alguém que realmente você olha e fala, essa pessoa não está com a saúde mental em dia. Isso pode, num primeiro momento, ajudar ou, às vezes, mais atrapalha do que ajuda? Pode ajudar, sim. Por exemplo, porque
esse excesso de ocupações no nosso dia a dia, às vezes faz com que nós não tenhamos muita atenção necessária para as pessoas que estão à nossa volta, né? Ou até aquelas que não são muito próximas. Então, quando a gente fica mais atento, né, a gente consegue perceber, as pessoas dão sinais de que elas não estão muito bem também emocionalmente. E, de repente, nós podemos orientar de alguma forma aí, no qual essa pessoa possa buscar uma ajuda, ou simplesmente o fato de ouvi-las, porque nós temos muita necessidade de falar, né? Como seres humanos, nós temos muita necessidade de falar e dificuldade de ouvir. Então, se nós ficarmos mais atentos, nós podemos contribuir também, orientando, né? Prestando esse acolhimento para a pessoa que não esteja em boas condições aí de saúde mental. A parte financeira, até que ponto, né, as pessoas elas se preocupam tanto de ter a saúde mental desgastada? Existe isso ou, de repente, é a maneira que a gente enxerga a situação de vida? A parte financeira ela é realmente algo que vai fazer a pessoa ter uma saúde mental baixa? Sim, isso é um fator determinante. Eu costumo utilizar uma atividade no ambiente psicoterapêutico que se chama Roda da Vida, né? Que a nossa vida é comparada a ela. E ela é muito ligada aos aspectos mais atuais, né? A como está a nossa vida no modo mais, né, atual. E dentro desses aspectos tem um aspecto financeiro que nós avaliamos também. Como anda, né? Para aquela pessoa, esse aspecto financeiro na vida dela, porque isso interfere, sim, no modo diretamente financeiro falando, né? E também no emocional. Por quê? Nós tentamos manter alinhado todos esses aspectos da nossa vida, pelo menos assim, num nível maior do que aqueles que são contrários, né? Do que aqueles que geram aí mais estresse. Então, se, por exemplo, os outros aspectos da nossa vida estiverem num nível maior, estiverem mais equilibrados, como, por exemplo, saúde física, hobbies e diversões, conhecimento, o aspecto familiar. Se boa parte estiver alinhada e o aspecto financeiro não estiver, isso também vai interferir na qualidade aí da saúde mental, porque vai causar algum desconforto, alguma preocupação, né? Vai aumentar o nível de estresse. Então, isso é muito importante mesmo, até mesmo para manter boas condições aí de alimentação, que é o mínimo aí para o bem-estar, né, de uma pessoa, de uma família também. Bom, alimentação e exercícios físicos, de repente, colaboram bastante? Muito. Exercício físico é fundamental. Eu costumo repetir isso diariamente para as pessoas, porque não é só uma questão de estética. O exercício físico, ele é principalmente importante pela questão de saúde. Por quê? Porque através do exercício físico, né, que eu gosto de separar também, porque a atividade física é diferente do exercício. A atividade é o que nós fazemos aí o dia todo. Às vezes, nós estamos em um trabalho em que nós, por exemplo, subimos e descemos a escada umas 3 vezes no dia, mas não é o mesmo efeito do que quando nós paramos para fazer o exercício físico, que o cérebro está focado nisso, né, nesse resultado. Então, é fundamental também porque, através do exercício físico, o nosso cérebro ele também produz a mesma substância, por exemplo, que um ansiolítico ou um antidepressivo. E ajuda a aliviar também, né, substâncias que nos causam estresse, que nos geram mais estresse. Então, é fundamental para o nosso bem-estar. Quando a pessoa ela precisa de uma ajuda profissional, ela precisa procurar uma ajuda profissional, ou a família, de repente, fala, não, você precisa procurar alguém que vai conseguir te ajudar, né? Para não piorar, não agravar o caso. Quando é que a pessoa ela pode chegar a essa conclusão? O que acontece? Como esse aspecto psicológico, ele não é visível, não é algo que as pessoas estão vendo e pode tocar, por exemplo, quando se tem um machucado exposto, né, que todos têm a prova, né, de que aquela pessoa está realmente machucada, está ferida, fica um pouquinho mais difícil, né, da pessoa aceitar, né, isso que está acontecendo com ela e das pessoas até mesmo acreditarem que elas estão em um grande sofrimento. Então, quando perceber que não está conseguindo lidar com uma situação específica sozinho, né? Quando perceber que, por mais que tenha tentado, não tem sido suficiente, é importante aceitar essa ajuda,
Porque eu sei que existe ainda muito o tabu em relação à ajuda psicológica, principalmente. As pessoas têm uma informação, digamos assim, né, às vezes equivocada sobre o que é o atendimento psicológico. Isso cria uma certa resistência e impede que as pessoas possam, vamos dizer assim, se permitir a esse tratamento, a essa ajuda. E aí o estado emocional dela acaba ficando mais intenso, vai piorando ao ponto de que só o início com uma conversa, com um diálogo, não é mais o suficiente. Aí ela necessita da ajuda com medicamentos para poder se restabelecer e daí ter condições de tratar, de repente, situação específica na vida dela que a levou, né, àquele sofrimento. Crianças e adolescentes, normalmente, também existem essas questões envolvendo a saúde mental, cada um, claro, dentro do seu dia a dia, da sua rotina de vida. Também existem atendimentos onde a saúde mental de crianças e adolescentes não estão legais e os pais acabam se preocupando e levando e até ajuda, buscando um profissional para tentar entender o que está se passando no momento? Sim, e é muito importante ficar atento, né? A questão das crianças, do adolescente, porque eles dão os sinais, né? Às vezes eles não falam como um adulto fala, às vezes eles não estão nem sentindo, eles não conseguem definir exatamente qual é aquela emoção, qual o sentimento, por que daqueles pensamentos. Então, eles precisam, sim, dessa ajuda e os pais ou responsáveis têm que ficar atentos, porque eles dão sinais, são os comportamentos que vão dizer, as atitudes que vão dizer. Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele não vai chegar e vai falar. Às vezes ele vai ter um comportamento de se isolar, vai deixar de estar participando aí de atividades que eles gostam no dia a dia, por um motivo ou outro, né, que eles estejam passando, que esteja gerando algum tipo de sofrimento, seja uma tristeza, seja um medo. E eles começam a expressar isso. Então, quem está próximo ali, às vezes até mesmo dentro do ambiente escolar, né, o professor ele consegue identificar a mudança de comportamento daquela criança e pode estar passando essa informação para os pais e os pais buscarem essa ajuda. Às vezes eles não vão se abrir com a família, né, mas eles podem sentir essa segurança, ter esse vínculo com o profissional no qual vai ter esse acesso aí para poder identificar como está, né, a saúde mental também dele. A gente pode falar que os idosos também passam, né, por problemas e cada etapa da vida a gente se encontra num momento, né? E quem já contribuiu muito trabalhando, por exemplo, hoje os idosos que já são aposentados têm a sua vida, têm as suas famílias, seus netos, têm as suas rotinas, mas que também têm as suas problemáticas com a cabeça, né? E, por exemplo, não tem mais a mobilidade ou, de repente, não pode mais fazer coisas do que fazia quando era mais novo, e isso muitas vezes é difícil de entender e a cabeça não funciona de uma maneira legal. Isso tudo também faz parte. Cada etapa da vida a gente se depara com situações diferentes, né, Márcia? Sim, é muito importante falar sobre isso também, porque quando, né, chega nessa fase, tem muito índice assim do que algumas pessoas nessa idade elas entram em um processo depressivo, no estado depressivo, porque sempre teve uma vida muito ativa, sempre participou das atividades aí, né, com a família, e às vezes, né, chega nesse momento, muitas coisas mudam, eles param, é como se eles estivessem diante de uma fase assim, né, que concluiu o que precisava ser concluído, e agora, o que fazer, né? Então, gera um pouquinho aí de um desconforto e que é necessário aí ter esse suporte da família, as pessoas que são próximas, ter esse apoio da família, porque agora é um novo ciclo, né? Se inicia um novo ciclo, um novo modo de ver a vida. E cuidando desse aspecto emocional é super importante para manter esse bem-estar aí nessa fase também. Hoje, um dia importante, onde precisa se falar sobre saúde mental e a gente agradece a sua disponibilidade, Márcia, de falarmos a respeito desse assunto e, claro, quem, porventura, precisar de ajuda, procurar um profissional, procurar uma pessoa habilitada para isso, que vai entender e vai dar os caminhos para que possa superar isso, né? Até porque não somos iguais. E, graças a Deus, não somos iguais, né? Cada um tem o seu jeito, mas a gente tem que viver uma vida mais plena possível. Obrigado mais uma vez, Márcia.
Eu que agradeço, e é super importante mesmo, né, que as pessoas busquem ajuda, aceitem essa ajuda. Às vezes a pessoa ela não identifica com um profissional, mas ela pode ir até outro, né, pode ter essa conversa. É igual amizades, nem com todos nós nos identificamos, né? Nós às vezes temos colegas e temos os amigos mesmo. Então, assim é com o profissional, né? Tem profissionais aí bem capacitados, né? Temos a questão do sigilo também. Então, as pessoas podem se sentirem mais seguras a respeito disso. Tem algo assim que deixa as pessoas também um pouco preocupadas, que elas falam assim, mas eu vou falar com um profissional, contar tudo da minha vida para ele, né, meus segredos e tal, como vai ser? Né? Nós temos a questão da nossa ética profissional, isso tem que ser preservado. Então, assim, existe esse meio, existe essa ajuda, e que as pessoas possam se permitir também a cuidar mais da saúde mental, que dependendo de como anda a sua saúde mental, o seu estado de plenitude e felicidade, né? Então, isso reflete aí de um modo geral na vida da pessoa, né? 7h45, 7h45, pois é, tá então a entrevista com a psicóloga Márcia, falando sobre, né, esse assunto, saúde mental, que é sempre importante, né? A gente, às vezes, precisa parar e pensar, dar uma refletida e ver o que está acontecendo e tentar mudar alguma coisa, né? Se não conseguir, se tiver muito complicado, e a gente sabe que na maioria das vezes é difícil, e aí gera gatilho para uma série de situações, como foi dito aí, procurar a ajuda de um profissional, né? Procurar a ajuda de alguém que vai conseguir te ajudar de uma maneira correta para você sair desse momento, entender a situação que vive e assim por diante, né? Se for um caso muito extremo, de repente dali o profissional te indique para outro profissional, para um psiquiatra e assim por diante, né? Para tomar algum medicamento e assim segue, né? O que importa é que as pessoas precisam entender que não estão bem e que nos dias de hoje, na correria que vivemos, né? Nas disputas diárias, né? É meio difícil saber separar. Algumas pessoas sabem separar bem, mas outras não, né? Acabam realmente ficando com a saúde mental de cabeça para baixo, né? Então, é legal sempre conversar com alguém, obter ajuda e tentar se livrar disso. 7h47, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações por aqui. Fique aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2. As lotéricas Pé Quente de Três Lagoas. Fazemos bolões diários de todos os jogos com várias dezenas, aumentando suas chances de prêmios. Recebimentos de faturas de água, luz, boletos, impostos municipais, estaduais e federais. Agora saques, pagamentos e recebimentos, novos limites de até 5 mil. Saque exclusivo da Caixa e Pix troco de todos os bancos. Pague suas contas e jogos com Pix de todos os bancos. Lotérica 1, Rua João Dantas Figueiras, 253, bairro Nossa Senhora Aparecida. Fone 3522-4137. Lotérica 2, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1247, bairro Jardim Maristela. Fone 3524-7821.
Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. Muito bem, agora são 7 horas e 50 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo, com as informações no seu rádio. A gente continua. Vamos falar sobre o FPM. Os municípios de Mato Grosso do Sul receberam 74 milhões do primeiro repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, em outubro. O valor é 13% menor do que a parcela do mesmo período em 2022 e será dividido pelas 79 cidades do estado. As prefeituras devem receber o valor... receberam ontem, inclusive, né? Dia 10, o primeiro decêndio. É a maior parcela do mês e representa quase metade do esperado no mês inteiro. Segundo a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, o acumulado do ano representa crescimento de 3,31%. Contudo, se for retirado os efeitos da inflação, a queda é de 1,12%. Campo Grande ficou com 7 milhões e 200 mil na primeira parcela do FPM. Em Dourados, o repasse é de 3 milhões e 600, enquanto em Três Lagoas é de 2 milhões e meio. Corumbá tem 2 milhões e 300. Por fim, são 2 milhões e 100 para Ponta Porã. Lembrando que os valores do FPM mencionados são brutos, ainda passam por descontos do Fundeb, também da Saúde e PASEP. O FPM é uma transferência de recursos financeiros da União para os municípios de todo o Brasil. O cálculo da quantia considera a população de cada município brasileiro e a renda per capita de cada estado. O IBGE é a base para ambos os dados. O prefeito Cleverson Alves dos Santos, de Costa Rica, ele decretou redução na carga horária dos servidores municipais, alegando contingenciamento de recursos. A medida foi anunciada nas redes sociais do prefeito. Cleverson justificou a medida, alegando queda no repasse do FPM e do ICM. Ele afirma que é uma alternativa necessária para que a cidade também consiga fechar as contas. Também o prefeito de Bataguaçu, Aquilo Tsubo, assinou a exoneração de ao menos 100 servidores de funções gratificadas, bem como suspendeu o pagamento de gratificação por produtividade a outros 9. A alegação também é a crise econômica enfrentada pelos municípios. No Diário Oficial da Assomasul, foram publicados os decretos e, além disso, 9 servidores terão o pagamento de gratificação por produtividade suspenso por prazo indeterminado. Já os outros mais de 100 listados foram exonerados das funções gratificadas, permanecendo nos respectivos órgãos e locais de lotação. A portaria aponta que as exonerações são justificadas pela crise econômica nacional para a manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas municipais. Portanto, essa é uma condição que vários municípios passam, né? Alguns adotam medidas para desinchar a folha salarial, para melhorar as condições aí, né, dos gastos, adotando um período só de trabalho e assim por diante. Mas cabe aos gestores buscarem condições, né, alinhamento junto ao governo do estado, para que possa conseguir atrair indústrias para os seus municípios, para consequentemente gerar renda, para consequentemente acabar gerando impostos, para conseguir gerar divisas importantes, né, para o seu município. Os gestores precisam estar atentos, né, a tudo isso para que os municípios eles não dependam exclusivamente de FPM, porque tem muito município ainda hoje, municípios menores, que dependem exclusivamente desses repasses para sobreviver. Então, é muito complicado, Tem que realmente ter algum outro fator, né? Seja ligado ao turismo, seja ligado a qualquer outro tipo de situação que possa fazer com que a arrecadação
daquela cidade possa aumentar, né? Então, é isso que os gestores precisam ficar atentos em cada cidade do Mato Grosso do Sul. 7h54, atenção para você que gosta de espetáculos. Aqui em Três Lagoas, no próximo sábado, acontece um evento, o espetáculo Florestas dos Mistérios, uma aventura musical de bonecos e atores para toda a família. Com entrada gratuita e será apresentada sábado, 14 de outubro, no Galpão da Nob, às 16h. A apresentação se destaca pela valorização da empatia e do folclore nacional, trazendo representatividade e protagonismo às pessoas com deficiência. Com classificação, a peça terá libras, audiodescrição e acessibilidade. Condecorado com menção honrosa da Câmara Paulista. Aliás, antes disso, esse projeto, o Caravana Floresta dos Mistérios, é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal e tem apoio da Fundação ArcelorMittal e a Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura. Ele foi condecorado com menção honrosa na Câmara Paulista para a inclusão de pessoas com deficiência. A Caravana Floresta dos Mistérios integra o projeto Diversão em Cena e, além de Três Lagoas, fará uma circulação por mais 4 estados brasileiros e passará pelas cidades de Juiz de Fora, Bela Vista de Minas, Mateus Leme, Minas, Curitiba, Paraná, Fortaleza, Ceará, Bauru e São Paulo. Sobre o espetáculo, escrito e dirigido pelo premiado autor Márcio Araújo, um dos criadores do Cocoricó, da TV Cultura, e com músicas autorais em parceria com Tato Fischer, Secos e Molhados, o espetáculo é totalmente inclusivo, com trilha cantada ao vivo, audiodescrição e libras, além de ser apresentado num teatro equipado com medidas de acessibilidade. Nessa aventura, 3 crianças encontram seres da mitologia brasileira: Saci Pererê, Sereia, Yara, Boitatá. Estes seres são bonecos criados pelo também premiado artista plástico e bonequeiro Márcio Pontes, que utiliza as mais variadas técnicas de confecção e manipulação para dar vida às personagens, aliados aos elementos cênicos surpresa. Os bonecos são triunfos que ajudam a contar essa linda história de superação, magia e preservação do meio ambiente. Então, Caravana Floresta dos Mistérios tem classificação livre. 14 de outubro, próximo sábado, 16h, no Galpão da Nob, tá? Na Avenida Rosário Congro, no centro. Então, quem quiser prestigiar, quem quiser assistir, chega um pouco antes para garantir o seu local, a sua entrada, porque é um espaço que não é tão grande assim. Se muita gente procurar, obviamente, eles vão ter que ver o que dá para fazer. Mas, no primeiro momento, chega um pouquinho antes, 16h, chega umas 15 horas, né? Tenta chegar um pouquinho, 1 hora com antecedência para garantir sua entrada. Vou distribuir ali algum ingresso, alguma coisa só para eles terem o controle. Chega um pouquinho antes e garanta, né, a sua entrada nesse espetáculo. 7h57, uma última notícia. Foi publicado no Diário Oficial a sanção de 2 leis aprovadas na semana pelos deputados estaduais que elevam os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O texto com ampliação do quadro foi enviado pelo governo do estado no final de setembro, apontando a necessidade de atender às demandas da segurança pública diante do crescimento populacional e das atividades econômicas em Mato Grosso do Sul. Pelo texto sancionado pelo governador Eduardo Riedel, o efetivo da PM fica fixado no total de 10.695 integrantes, 9.022 praças com 4.140 soldados, 746 oficiais com maior grupo nas graduações e tenentes, somando 407. Além disso, há um quadro suplementar com 102 oficiais e 825 praças. Outra lei trata especificamente dos bombeiros, com 3.978 integrantes, 3.265 praças, 467 oficiais. Do total serão 3.732 efetivos e 246 suplementares. No caso da PM, junto com a mensagem pedindo aprovação, o governo apresentou a estimativa do impacto com a ampliação, correspondendo a 5 milhões, pouco mais que isso nesse ano, e pouco mais de 5 milhões e 200 em 2024 e pouco mais de 5 milhões e 400 em 2025. Já em relação aos bombeiros, o impacto será de 4 milhões 134 neste ano, 4 milhões 293 para 24 e 4 milhões 444 nos 2 próximos anos. Na semana passada, o governador ele homologou o resultado de concursos para as forças com validade de 2 anos e possibilidade de prorrogação por mais 2, com preenchimento das vagas conforme a demanda e a capacidade financeira. Candidatos que foram aprovados na prova escrita e ainda não tinham sido chamados para as fases seguintes, eles podem ser convocados para continuar na seleção, se existirem vagas a preencher diante do aumento do efetivo.
7h59, para a gente finalizar o nosso Difusora Notícias de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua atenção. Eu volto com esse programa na sexta-feira, a partir das 7, na sequência de casa, e depois tem Tribuna Livre com Gisele Mendes. Um grande abraço para você, um excelente feriado, e a gente se encontra em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e CRC Vet Hospital Veterinário. Além de Gerildos Bares Petos. Grande abraço, bom feriado e até sexta.